Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Ainda está sem solução a crise no Hospital Sofia Feldman, a principal maternidade com atendimento do SUS para casos de alto risco em BH. As dívidas podem chegar a 90 milhões de reais. O dia foi de muitas reuniões, mas a prefeitura não apareceu para discutir a proposta de parceria na administração do hospital, que colocaria um gestor público para cuidar da administração e das finanças. Sobe para 96 o número de mortes em Minas Gerais por febre amarela e há 11 casos sendo investigados de pacientes que foram vacinados, mas contraíram a doença. Polícia Federal e Receita Federal fazem uma operação na capital contra a produção e venda ilegal de ouro. Viaduto com tráfego diário de 100 mil veículos será fechado por 40 dias para obras aqui na capital. Programa para a declaração do imposto de renda já está disponível no site da Receita. E você sabe que quem declarar primeiro recebe a restituição na frente. Superar o câncer e continuar a viver é o sonho de muitos pacientes. Pois essa notícia feliz chegou hoje aos ouvidos da Isabela, de apenas 9 anos de idade, aqui em BH. Cruzeiro entra em campo nesta noite na primeira partida para tentar o tri na Copa Libertadores. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Duas pessoas morreram em um grave acidente na BR-381, na altura da cidade de João Molevade, na região central de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão desgovernado bateu em 5 veículos em uma ponte que fica perto do entroncamento com a BR-262. O trânsito foi totalmente fechado no trecho, mas já está liberado. Continua gerando muitas discussões a proposta da Prefeitura de Belo Horizonte de assumir a gestão administrativo-financeira do Hospital Sofia Feldman. Não é de hoje que a maternidade é notícia aqui no nosso jornal por causa de uma crise que não acaba nunca. Pois hoje, durante todo o dia, foram realizadas várias reuniões sobre esse assunto aqui na capital. Representantes da Federasantas, a entidade que reúne as Santas Casas do Estado, e outras entidades filantrópicas da área da saúde, avaliaram a proposta da Prefeitura e entendem que ela é inconstitucional. Hoje pela manhã aconteceu uma reunião entre a Federasantas e representantes de hospitais filantrópicos no auditório do Hospital Sofia Feldman para discutir a questão de subfinanciamentos em várias instituições de saúde que prestam serviços pelo SUS. Quanto à proposta feita pela PBH, são vários questionamentos, inclusive de que ela não é a ideal para resolver o problema do Sofia Feldman, que tem um déficit mensal de R$1,5 milhão de reais. A Federasantas entende que o modelo proposto pelo município de Belo Horizonte não é o modelo ideal, porque não é o modelo de solução para o problema crônico de desfinanciamento, como diz o próprio secretário municipal de saúde. A par do subfinanciamento, nós temos um elevado nível de eficiência desses hospitais. Então, imaginem, são esses hospitais que estão subfinanciados que entregam bons resultados para o cidadão usuário do Sistema Único de Saúde. A Federasantas acredita que a proposta feita pela Prefeitura é de uma intervenção que fere a Constituição. Para a reunião que acontece agora à tarde entre as partes envolvidas, o Ministério Público foi convidado a participar. Aqui, portanto, nós temos uma pessoa jurídica de direito privado, na forma de uma fundação. Quando o município fala que vai intervir, ou seja, adentrar, assumir o comando dessa pessoa jurídica, é uma violação a uma garantia fundamental, que é a não interferência do ente público dentro das associações e fundações, garantia constitucional, inclusive. Para a Cátia, a melhora do fluxo financeiro e sem atrasos por parte dos governos é o primeiro passo para que a situação do Hospital Sofia Feldman e de outras instituições filantrópicas seja resolvida de forma definitiva. O que parecia que seria resolvido com a reunião deste dia 27 pode ganhar novos capítulos. Quando nós chegamos numa situação de total estrangulamento, como está chegando o Sofia Feldman, que já aguentou por longos anos essa situação do endividamento, realmente, se não houver injeção de recurso financeiro, não há gestão milagrosa que resolva o problema. Ainda falando sobre a situação do Hospital Sofia Feldman, no início da tarde de hoje, o Conselho Curador da Fundação de Assistência Integral à Saúde, a mantenedora do Hospital Sofia Feldman, e o colegiado diretor se reuniram para discutir a proposta de parceria feita pela Prefeitura de Belo Horizonte.
Antes da reunião começar, funcionários, usuários do hospital e sindicalistas fizeram uma manifestação na entrada da maternidade. Parte do grupo era a favor de uma intervenção no Sofia Feldman por achar que o problema seria na gestão do local. Outra parte dos manifestantes era contrária à transferência da administração para a prefeitura. Se não fosse este hospital, eu estou falando do Sofia Feldman, eu estaria morta. Eu tive um filho aqui, meu filho estava morto dentro de mim, com 39 semanas, e o atendimento que eu tive aqui foi um diferencial na minha vida. Já do lado de dentro do Sofia Feldman, a reunião do Conselho Curador da fundação que mantém o hospital reuniu conselheiros locais e também do Conselho Municipal de Saúde, mas não contou com nenhum representante da Prefeitura da capital. Vamos elaborar um documento e enviar para a Prefeitura de Belo Horizonte solicitando uma manifestação formal sobre a proposta de parceria. O que a Prefeitura está propondo de fato com essa parceria? Nós não sabemos ainda, nós precisamos saber. Sem nenhuma proposta da Prefeitura, os conselheiros decidiram aguardar para tomar qualquer decisão. Ainda durante o encontro, os gestores apresentaram dados mostrando os repasses dos governos federal e estadual e a falta de recursos vindos da Prefeitura. O Hospital Sofia Feldman realiza cerca de 1.000 partos por mês, além de vários atendimentos às gestantes e também aos recém-nascidos. Todos estes procedimentos geram um custo de 6,5 milhões de reais, mas o hospital só recebe do SUS 5 milhões, gerando um déficit de 1,5 milhão a cada mês. Enquanto aguarda a resolução deste impasse, o Sofia Feldman segue com salários atrasados e uma dívida cada dia mais crescente. Nossa dívida total, se for somar hoje, deve dar mais de 90 milhões de reais nesses últimos anos. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Prefeitura de Belo Horizonte não quer assumir administrativamente a maternidade Sofia Feldman e que também não é proposta da Secretaria municipalizar e nem realizar intervenção na maternidade. Disse ainda que a Secretaria propôs uma parceria na tentativa de resolver o problema de crise financeira da maternidade e que o objetivo é tão somente ajudar a instituição e que tudo o que é competência da Prefeitura em relação à maternidade é pago de forma integral, não havendo falta e nem atraso de repasses. Essa nota que eu acabei de ler para você é a nota oficial da Prefeitura de Belo Horizonte sobre o assunto. Porém, no dia 21 de fevereiro, na semana passada, o secretário municipal de saúde, Jackson Machado, explicou que parceria seria essa com o Hospital Sofia Feldman. Vamos rever? Nós precisamos de saber por que o Sofia Feldman vem aqui tantas vezes pedir recurso. Uma das maneiras da gente saber isso é oferecendo a eles uma parceria em que colocaríamos uma gestão da Secretaria Municipal de Saúde, um diretor executivo que ficaria encarregado da parte administrativa, da parte técnica e financeira do hospital, e o hospital se encarregaria, então, da parte médica, da prestação de serviço. Ou seja, nós continuamos sem entender que parceria será essa para salvar o Hospital Sofia Feldman. A Band, gente, vai continuar acompanhando para trazer o desfecho dessa situação para você. Isso porque o Sofia Feldman é um hospital muito importante para ficar com essa indefinição. Se a operação está deficitária, ou seja, se o dinheiro que o SUS paga está em dia, mas não é suficiente, porque, como dizem os gestores da entidade, a tabela está defasada, então nossos deputados, senadores, prefeitos, governadores de Minas e de outros estados precisam pressionar o governo federal para ajustar essa tabela do SUS. A saúde, gente, é um assunto aí de muita seriedade, né? Grave, para ficar aí nessa história de um diz uma coisa e o outro diz outra, né? Um homem morreu soterrado no bairro Decamão, em Betim, na região metropolitana de BH. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima trabalhava em uma obra de escavação quando houve o deslizamento de terra. A vítima teve uma parada cardíaca e não reagiu às manobras de reanimação. Ainda não se sabe aí a causa do acidente. O viaduto Angola, sobre a Avenida Antônio Carlos, na altura do bairro São Cristóvão, que fica próximo ao Hospital Odilon Berens, na região noroeste de Belo Horizonte, vai ficar fechado para obras emergenciais por 40 dias a partir desta noite. Segundo a Prefeitura da capital, foi constatada a necessidade de substituir os aparelhos ali de apoio da estrutura do viaduto. As obras vão acontecer durante as madrugadas e a manutenção não vai ter custo extra para os cofres públicos.
As obras serão iniciadas imediatamente no viaduto Angola, onde passam por dia aproximadamente 100 mil veículos. Os aparelhos de apoio, estes que ficam em cima dos pilares de sustentação, precisam ser trocados. Causa abertura das juntas, que pode comprometer o viaduto em algum momento, sim. Por isso que a gente tem que atuar corretivamente e rápido. Segundo a superintendente da SUDECAP, não existe a possibilidade de queda do viaduto. Em momento nenhum, os especialistas falaram em risco de queda, mas a manutenção ela é necessária porque houve um deslocamento, e que a gente tem que corrigir o prumo do viaduto e colocar ele de volta no lugar. O viaduto foi entregue em 2010, obra do governo do estado e que está dentro da garantia. Por isso, nenhum dinheiro público será gasto. Assim que começar os trabalhos hoje à noite, com a interrupção do trânsito, a gente espera em 40 dias completar tudo, vai fazer pilar por pilar, por isso que demora esses 40 dias. Durante as obras, várias alterações no trânsito serão realizadas pela BH Trans. Inicialmente, a principal delas é para o motorista que vem do bairro Concórdia e que vai para o São Cristóvão. Este sentido do viaduto ficará fechado 24 horas por dia. Os veículos de emergência, ou seja, ambulância, e os veículos de operação policial vão ser permitidos acessarem esse tramo, devido à proximidade do Departamento de Investigações e do Hospital de Lomberes. Por enquanto, o trânsito na Avenida Cristiano Machado e na pista do MOVE não serão afetados. Nas próximas etapas, a pista será interditada parcialmente. Polícia Federal e Receita Federal realizaram hoje de manhã uma operação contra uma organização criminosa envolvida com a produção e a venda ilegal de ouro. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem os detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, essa operação da Polícia Federal e da Receita foi intitulada de Elemento 79 e cumpriu mais de 40 mandados de busca e apreensão por todo o país. Além de Minas Gerais, também foram cumpridos no estado de São Paulo, Amazonas, Roraima e Rondônia. A polícia ainda cumpriu 4 prisões preventivas e uma temporária em todo o país. As investigações apontam que o grupo usava a Zona Franca de Manaus para ter benefícios fiscais. E o prejuízo, Inácia, pode chegar a 30 milhões de reais aos cofres públicos. Ok, obrigada, Marcelo. Daqui a pouco você volta falando de cybercrimes, hein? Importante. Já foram multados os 20 motociclistas que foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo em alta velocidade pela BR-381 no sul de Minas. Isso aconteceu, gente, no último final de semana. A Polícia Rodoviária Federal flagrou e filmou diversas motocicletas esportivas transitando com excesso de velocidade pela rodovia Fernão Dias BR-381, próximo ao município de Pouso Alegre. Foram diversos excessos constatados, tendo motocicleta sendo flagrada a 191 km por hora. Ele vai ser autuado e vai ser encaminhado à Polícia Judiciária por crime de trânsito, por ter ultrapassado 50% da velocidade máxima ou está fazendo racha, disputando corrida na rodovia, que é proibido. Se o inquérito policial comprovar que esses motociclistas estavam fazendo racha, eles receberão uma multa de quase R$3 mil e terão carteiras e motos apreendidas. 1,5 toneladas de maconha foi apreendida na noite desta segunda-feira no bairro Capitão Eduardo, na região nordeste de Belo Horizonte. Mais de 1.200 barras da droga estavam armazenadas dentro de um container, de acordo com a PM. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram subornar os militares, oferecendo armas. Com eles, foram apreendidos um revólver, 2 pistolas e 2 veículos, além de um caderno com anotações. Os homens que teriam ligação com o tráfico de drogas na região informaram que o material havia chegado do Paraguai na noite de ontem. Os 2 foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, no bairro Gutierrez. Sobe para 96 o número de mortes em Minas Gerais por febre amarela no período de julho do ano passado até agora, segundo um boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. O número de casos confirmados da doença já chega a 264. O caso de 11 pacientes com histórico de vacinação que estão com febre amarela estão sendo investigados. A cobertura vacinal em Minas Gerais está em torno de 89%, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas ainda não se vacinaram. Uma pesquisa feita em 20 países apontou o Brasil como o segundo com mais registros de crimes cibernéticos. Só que no estado, em 2017, quase 25 mil casos foram registrados. A Polícia Civil de Minas pretende modernizar os laboratórios de informática para se tornar modelo de apuração desse tipo de crime no país. Ao acessar um e-mail, um funcionário acabou trazendo um grande transtorno para a empresa onde Nayara é diretora. No momento, ninguém percebeu.
Mas depois viram que um hacker havia colocado uma senha em todos os arquivos e estava cobrando para liberar o acesso. E aí o que vocês fizeram? A gente não pagou. A gente ficou com medo porque não tinha garantia. Corria o risco da gente pagar, desembolsar uma quantia de dinheiro razoavelmente alta e o rapaz simplesmente não mandar a senha para a gente. Além de comprar um bom antivírus e orientar mais a equipe, ela passou a fazer uma cópia dos arquivos toda semana. Nayara é apenas uma entre os 62 milhões de brasileiros que foram vítimas de crimes virtuais em 2017. De acordo com o estudo feito em 20 países, o Brasil só perde para a China em número de crimes cibernéticos. A pesquisa também apontou que 60% dos brasileiros têm o hábito de compartilhar senhas e que 34% anotam suas informações em pedaços de papel. Atitudes que a Polícia Civil não recomenda fazer. A pessoa que tem o costume de fazer compras através dos e-commerces, realizar essas compras através de sites de credibilidade, de sites conhecidos, onde a possibilidade de erro e de fraudes é menor. Em relação às redes sociais, é tentar, de alguma maneira, não se expor tanto, criar senhas com maior nível de segurança. A situação em Minas Gerais reflete um pouco dessa realidade. Segundo a assessoria da Polícia Civil, o estado registrou quase 25 mil crimes cibernéticos no ano passado, um crescimento de mais de 15% com relação a 2016. Débora está nessas estatísticas. No final do ensino médio, um grupo de alunos começou a falar dela num aplicativo de celular. Tinha coisas falando da parte íntima. Daí para baixo. Comigo foi assim, com várias outras meninas da minha escola também foi a mesma coisa. Na época, Débora ficou quase 2 meses sem ir à aula e precisou de ajuda psicológica para superar este momento. Ela também registrou um boletim de ocorrência, porém sem sucesso. O aplicativo resguardava o nome dos participantes e a polícia não conseguiu chegar até eles. O delegado conta que a estrutura tecnológica do estado ainda é pequena, mas que há uma modernização vindo por aí. Está desenvolvendo um projeto de reestruturação do nosso laboratório de informática para, sim, a Polícia Civil se transformar numa referência nacional. Então, esse trabalho está sendo realizado e, posteriormente, será apresentado à nossa chefia a nova estrutura do laboratório de informática para poder capacitar ainda mais a Polícia Civil com os instrumentos necessários para a apuração da autoria desses crimes. Tomara que esses avanços aconteçam mesmo, né? E você vai ver a seguir, programa para a declaração do imposto de renda já está disponível no site da Receita Federal. Quase 29 milhões de brasileiros devem prestar contas ao Leão neste ano. Quase todos os documentos já estão separados para entregar a declaração logo nos primeiros dias. Este funcionário público diz que vai levar tudo para o contador. A vantagem de ser organizado, pegar os documentos com antecipação, é que eu consigo receber a restituição no primeiro lote. Está obrigado a fazer a declaração quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado, ou ganhou mais de R$ 40 mil isentos do imposto, como indenização trabalhista ou rendimento de aplicações financeiras. Ou então teve ganho na venda de bens. Um imóvel, por exemplo, comprou ou vendeu ações na Bolsa, ganhou mais de R$ 142 mil em atividade rural. Ou ainda possuía mais de R$ 300 mil em bens. Os programas para declaração já estão disponíveis no site da Receita Federal. O prazo começa nesta quinta-feira, dia 1º, e vai até 30 de abril. Quase 29 milhões de brasileiros devem prestar contas. Este ano, há algumas mudanças. A partir de agora, é obrigatório informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais. Cada filho de casais separados com guarda compartilhada agora só pode ser declarado dependente de apenas um dos pais. O auxílio-doença está isento do pagamento de imposto de renda, assim como remessas ao exterior para tratamento de saúde, educação e pesquisas. A Receita também vai pedir mais informações sobre os bens, como data de aquisição e matrícula, por exemplo, no caso de imóveis e o número do Renavan para os veículos. A multa para quem não entregar ou perder o prazo é de R$ 165 no mínimo. Quem tem restituição, está com dívidas ou precisando do dinheiro, o ideal é entregar logo para receber nos primeiros lotes a partir de junho.
Caso contrário, o melhor é deixar mais para o final, porque as restituições são corrigidas pela taxa básica de juros, a Selic, e não há aplicação financeira com garantia de rendimento semelhante. É o que 90% dos clientes deste escritório de contabilidade fazem todos os anos. O André, que comanda a equipe que executa esse trabalho, diz que é muito arriscado deixar para os últimos minutos do último dia. O mais importante para o contribuinte, a dica que a gente dá é reunir a documentação com antecedência, preencher a declaração com calma para evitar erros. Preenchendo a declaração corretamente, ele não vai ter problemas com a malha fiscal. E agora falamos de futebol. O Cruzeiro entra em campo às 9h30 da noite em busca do tricampeonato pela Copa Libertadores da América. A partida será na Argentina contra o Racing. O nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco. André, boa noite. Boa noite. O Racing oferece muito perigo aí ao Cruzeiro? Sim, é uma equipe perigosa, Inácia. A gente está falando do 5º colocado no Campeonato Argentino, vem de 4 vitórias e tem simplesmente o jogador que é o mais valorizado do futebol argentino hoje, né? Que é o Lautaro Martínez. Já dizem que já está vendido por 33 milhões de dólares, então é um jogador que preocupa muito. A defesa do Cruzeiro vai ter que ficar atenta. E a gente tem que lembrar que o Cruzeiro teve um desfalque de última hora, né? O goleiro Fábio já está no Brasil, o pai dele, José Maciel, de 66 anos, acabou morrendo, né, na noite de ontem, e aí o Fábio voltou, Rafael vai para o jogo, também é um goleiro acostumado a entrar, acho que o Cruzeiro não perde tanto tecnicamente, claro que o Fábio é uma referência nesse time. Amanhã você volta com o resultado para nós. Obrigada, Com André. certeza, obrigado. Quem nunca contou o rio de uma piada de português, né? Pois o nosso colunista Paulo Navarro acaba de chegar de Lisboa e garante que, além desse hábito não ser politicamente correto, são eles, os portugueses, que têm mais motivos para rir de nós. Olá, não bate-volta a Lisboa via doce invasão dos brasileiros. 500 anos depois, a Rota do Ouro se inverteu. São os desiludidos com as crises diárias e sem fim do Brasil. Caravanas abandonando a canoa furada em busca de segurança, prosperidade e cidadania. Foi o destino de 1 milhão de mineiros nos últimos 10 anos pela empresa aérea TAP. E falo só de mineiros. Neste Porto Alegre seguro, muitos fincam âncoras e brandam o fico. Registramos com alegria e perplexidade a nova felicidade dos brasileiros que por lá trombamos. Destes dias ficou a saudade de um horizonte de prosperidade, a promessa de uma vida melhor, promissora, com gente boa e receptiva. E ainda tem a parte técnica, cidadania europeia aos empreendedores estrangeiros que lá investiram a partir de R$500 mil. 40% do boom imobiliário são devidos a estes brasileiros e chiques estrangeiros da moda, da música, etc. Aula magna de investimento em turismo. E tem gente que ainda conta que piada é de português. A piada somos nós. E depois do intervalo, uma história de superação para emocionar. Superar o câncer e continuar a viver é o sonho de muitos pacientes, pois essa notícia chegou para ir feliz aos ouvidos de uma pequena paciente de apenas 9 anos de idade aqui em BH. Vibração nos corredores do ambulatório de oncologia pediátrica da Santa Casa de Belo Horizonte. O galo doido, mascote do Atlético, foi quem deu a boa notícia para a pequena Isabela, de 9 anos. Mas para chegar até aqui, a família percorreu um longo caminho. A gente fez os exames e tudo e constatou que estava muito baixo. Células, sangue vermelho, células brancas também, né? E de lá para cá, a gente mora em Matozinhos, né? Viemos para Belo Horizonte, começou o tratamento aqui na Santa Casa. Foram lutas e lutas. Mas graças a Deus a gente chegou no objetivo agora, que foi a remissão medular, né? Segundo a coordenadora do ambulatório, a leucemia linfoblástica aguda é um tipo de câncer com maior incidência em crianças e muito agressivo. Os sintomas que apresentam são fraqueza, mal-estar, né? A criança apresenta hematomas por todo o corpo e são os sintomas principais que a gente pode notar é que quando essa criança começa a ficar muito calminha, essa criança começa a ficar muito estressada por qualquer coisa, muito cansada, pode ser sim os sintomas da leucemia. Isabela começou o tratamento contra a doença em janeiro de 2015, mas desde março de 2016 passava por um período de manutenção, que quer dizer uma fase mais branda do tratamento e que hoje teve um fim. Um final feliz e emocionante.
embora os cuidados com Isabela tenham que continuar. Nesse momento, a medula da Isabela está restituída, né, e vida normal, mas ela vai ter um acompanhamento por um tempo, até mesmo ao longo da vida adulta, para a gente estar acompanhando a vida da Isabela. O que você quer fazer? Brincar, muita coisa, estudar. É muita emoção. E chegar onde nós chegamos, né? Passamos todas as dificuldades que tem o tratamento e vencemos. Um exemplo para outras crianças que enfrentam a mesma batalha diariamente. Para quem venceu a fase mais complicada, fica o alívio e a vontade ainda maior de simplesmente viver. Ter uma vida normal, né? Passear muito com ela, desfrutar das coisas que a gente não desfrutou antes, aproveitar o máximo possível minha filha. O que está passando no seu coração agora, na sua cabeça? Felicidade. Que outras crianças possam ter essa mesma notícia, né? E uma última informação, a União determinou o bloqueio de 6 bilhões de reais em receitas e repasses do Fundo de Participação dos Estados na parte que foi destinada a Minas Gerais. O valor se refere à renegociação da dívida junto ao governo federal. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, Minas descumpriu prazos e termos da repactuação da dívida e o Tesouro Nacional está executando as garantias. De acordo com o advogado-geral de Minas, Onofre Alves Batista, Minas cumpriu as exigências feitas e disse ainda que o Estado tinha uma liminar que o protegia de qualquer medida do governo federal. E até o momento, segundo Onofre, mais de 152 milhões de reais foram bloqueados, valor que pode chegar até 6 bilhões de reais. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e até amanhã.